Bem-vindo ao podcast Parapsicologia na Prática. E o tema que vamos falar hoje, incrivelmente, é hipnose. Vamos desmistificar os mistérios da hipnose. Isso, o que é hipnose, como isto está na nossa vida, no nosso dia a dia. Vamos caminhar dentro deste tema e você vai gostar demais. Você vai ver que você vive em hipnose, nem sabia que vive em hipnose. Isso. Eu sou Wilson Rafael Stolf, parapsicólogo clínico há 26 anos, escritor, palestrante, tendo muitas experiências no Brasil afora sobre parapsicologia clínica, hipnoterapia, hipnose, formação, curso de formação em parapsicologia, assim por diante. Eu sou Anivalda Nazário Stolf, sou também parapsicóloga clínica, atuo diretamente nesta área e exclusivamente nessa área profissional há 14 anos e estamos aqui hoje para falar sobre este tema. Então vamos lá, Wilson, vamos começar explicando para o pessoal que está aí conosco o que é hipnose. Hipnose é um estado mental que você, vivemos o tempo todo e nem sabíamos que vivíamos a hipnose. É normal estarmos em hipnose. Quando você está focado em algo específico, você está em hipnose. Se você está assistindo um jogo de futebol, nós homens, seu time, né? Super envolvido, torcendo e tal, você está com toda a sua atenção, todo o teu foco no futebol. Isso é hipnose. Assim também, quando você está fazendo uma leitura, você está fazendo um prato maravilhoso, focado, é um estado de hipnose. Por quê? Como diz Bright, monoideísmo é ter um único pensamento, apenas aquele pensamento. Então, quando você está super focado, tendo um único pensamento, você está em estado de hipnose. Não é assim, né? É isso mesmo. Quando é que as mulheres ficam em hipnose assim? Então, Wilson, Vendo a novela? Vamos mudar um pouquinho isso aí, né? Porque não só os homens gostam de futebol, mas muitas mulheres gostam de futebol e ficam hipnotizadas numa partida de futebol, né? Então, sim, esse é um exemplo. E assim como um filme, né, uma série, uma cena muito envolvente que você esteja assistindo, você fica tão focado naquela cena, naquele elemento, que situações que ocorrem à sua volta passam despercebidas. Você pode até sutilmente ouvir, vir uma mensagem no seu celular, né, que normalmente está ao nosso lado, e você não desfoca daquela cena porque você está preso nela. Então, isso é estarmos em hipnose, quando estamos focados, envolvidos exclusivamente por um único elemento, né? Isso ocorre muitas vezes no nosso dia. Na atualidade, nós estamos diariamente, o dia todo, hipnotizados pelo quê? Pelo celular. Então o celular hoje ele prende tanta nossa atenção que esquecemos do mundo à nossa volta, né? Então, sabendo que estamos hipnotizados o tempo todo, né, até é preciso deshipnotizar. É ou não é, Wilson? Claro, é assim mesmo. Inscreva-se no canal se você está gostando do assunto. Ative as notificações, assim você será avisado dos nossos conteúdos, tá bem? Hipnose no dia a dia, na prática. Como então usar melhor a hipnose? Porque quando nós estamos hipnotizados por algo que os outros nos impõem, nos sugerem, você, claro, está em hipnose, mas por aquilo que às vezes nem te convém. Você é levado por conversa mole, por envolvimentos, por outras coisas que às vezes não são do seu interesse e não são tão úteis para você. Então, sabendo que hipnose é focar num assunto, então, com que você vai se hipnotizar na sua vida? Esse é o ponto, né? A hipnose na prática. Então, se é focar no elemento, ter um único pensamento, então quando você vai fazer algo na tua vida, seja o que for, não disperse energia, não disperse atenção,
Porque se a pessoa tem 10 situações a serem resolvidas num dia, e ela vai começar a resolver uma situação, mas ao mesmo tempo está focando numa, depois está dando na outra, está pulando daqui para lá, de lá para cá, você está dispersando, você não está se hipnotizando com algo muito específico. Então a sua hipnose será falha, frágil, porque você dispersa energia. Você quer resolver tudo, quer ter foco em tudo, é impossível. Então é importante que se você tem 10 coisas para se resolver um dia, planeje, organize, coloque lá qual a primeira coisa que eu vou resolver hoje, a segunda, a terceira, priorize. E quando você definiu isso, na tua mente isso já está resolvido, já está organizado, então você não dispersa, para não esquecer ou coisa assim, não, já planejou. Então agora é a primeira coisa que eu vou resolver no dia, totalmente focado nessa primeira coisa que você definiu como será a primeira. E aí você vai produzir com toda a capacidade, com todo o seu potencial, e muito rápido, não vai dispersar energias, e aí você vai fazendo isso para cada situação, hipnotizar-se para cada coisa que vai ter que resolver no dia a dia. Diz as mulheres que elas fazem 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Sim, fazem, mas quando é algo que precisa de mais foco, né, aí é impossível. Porque a mente nunca consegue estar focada em 2 coisas ao mesmo tempo, ou 3 coisas ao mesmo tempo. Impossível. A mente, ela se foca numa coisa. Porém, estar plenamente focado, inteiramente, o suficiente, o tempo que precisa estar focado, ou você dá uma focada, pouco desfoca, e aí você não produz resultados. Por isso é preciso saber como usar a hipnose no dia a dia. Faz sentido isso, bem? Sim, faz todo sentido. E aí é importante observarmos que tem o lado perigoso da hipnose, mas tem um lado muito importante e muito positivo. Mais uma vez, na atualidade, observamos como estamos perdidos e hipnotizados por jogos. Crianças, jovens e até adultos. Jogos de quê? Jogos de celular, porque é fácil acesso, né? Facilmente você está hipnotizado pelo prazer que o jogo proporciona. E você acaba desperdiçando inúmeras horas do dia focados, hipnotizados por um jogo ou vários jogos, né? Então, esse é um lado perigoso da hipnose, que quando você tem aí um tipo de situação como o jogo, por exemplo, que dá prazer, acaba viciando. Então, você está hipnotizado e viciado por jogo. E tem um outro elemento perigoso que precisamos prestar atenção com relação a estarmos hipnotizados, que são as nossas crenças. Nós estamos fortemente hipnotizados por crenças, crenças limitantes, não é verdade, Wilson? Exatamente. Então, você cria crenças, tem as crenças já normais do dia a dia, da cultura, etc. Mas se você cria uma crença na sua mente, ela pode te trair. Deixa eu contar uma experiência curiosa, até cômica, mas real, para ver como que funciona a mente. Eu sou muito sugestionável, eu sou fácil de ser hipnotizado, então eu me auto-hipnotizo com muita facilidade. Então um dia eu estava lá em Joinville, eu devia ir para Florianópolis para uma prova no curso que fazia lá, e eu tinha um horário muito limitado para chegar lá e não perder a prova. E eu fui para a rodoviária, eu iria ônibus na ocasião, e o ônibus saía de Curitiba, parava em Joinville e daí para Florianópolis. E eu sentei lá na poltrona com a minha passagem comprada e fiquei imaginando, mas se o ônibus atrasar, se o ônibus não chegar no horário, ele tem que chegar às 10 horas. E se ele atrasar, meu Deus do céu, eu vou perder essa prova e eu vou reprovar. E fiquei naquela angústia, naquela agonia, criando uma crença de que o ônibus ia atrasar. Percebe como isso é hipnose? Isso é hipnose pura, né? Eu estou me auto-hipnotizando por uma ideia, por uma crença de que o ônibus vai atrasar. E deu 10 horas, o ônibus não apareceu. 10h05, 10h10, 10h15, 10h20 e fui no guichê para perguntar, meu Deus, o ônibus de Curitiba que ia passar aqui quebrou, acidentou-se, enfim, o que está acontecendo? E o balconista disse, não, o ônibus encostou, como assim?
Em que plataforma? Ali, tal plataforma. Eu estava sentado na frente da plataforma. E o ônibus chegou, só embarcou, foi embora. Eu fiquei na ideia que o ônibus vai atrasar. Precisei pegar um táxi e fui pegar o ônibus lá, 45 km depois do Joinville, né, para alcançar o ônibus. Então, com o que a gente se hipnotiza, né? A história do bilhete premiado é a mesma coisa. Naquilo que você muito acredita, naquilo que você põe foco, naquilo que você hipnotiza, isso tenta acontecer. Exato. Interessante. E tem um lado muito positivo, que quando você tem essa consciência, você também sabe da sua capacidade de focar. Então muitas pessoas hoje dizem que tem dificuldade de concentração, de memória. Muitas pessoas dizem que tem problema de memória. E na verdade a maioria tem problema de concentração, se dispersa facilmente. E quando sabemos que temos essa capacidade, olhando exemplos do nosso dia, quando estamos, por exemplo, num filme ou num jogo e estamos hipnotizados, isso também pode ser usado para aquilo que queremos focar, como estudar ou uma leitura, né? Quando precisamos estar muito focados em algo, isso é possível, tirando tudo que dispersa. Então, me deixar hipnotizar por aquilo que realmente é importante para mim, né? E assim se dispensar crenças limitantes de que eu não sou capaz, de que eu não dou conta ou de que eu tenho que resolver tudo. Eu vivi muitos anos da minha vida hipnotizada por uma programação mental de que eu tinha que ser perfeita, tinha que ser a melhor naquilo que eu fazia de uma maneira muito exagerada, de maneira que me trazia muita tensão, muita ansiedade, muito incômodo, né? E veja, isso era uma crença limitante por algo que situações que ocorreram no meu passado, que isso ainda vamos falar sobre, e que cria uma crença limitante, né, nos levando a ficarmos hipnotizados por uma ideia, por situações que não necessariamente são desta forma. Então, sabendo usar a hipnose no dia a dia de forma adequada, você pode fazer exatamente o contrário. Aquilo que poderia até não dar certo, você fazer dar certo até pela tua crença, pela tua certeza, pela tua auto-hipnose, sim, vai dar certo. E estabelecer programações, crenças muito definidas e muito fortes. De que eu sou capaz, eu posso, eu mereço, eu sou digno, né? Para que você não se apequene, para que você não se faça frágil, fraco, que não vai dar conta. Essa crença da mesquinhez. Não, creia e hipnotize para ser do tamanho que de fato você é. Você é muito, muito mais capaz do que pensava ser, não é assim? Sim, exatamente. Não está interessante esse tema? Então, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com pessoas que possam se beneficiar, curta nosso canal, inscreva-se nele. E assim você vai nos ajudando a cada vez desenvolver mais temas. E saiba que tudo isso está relacionado com o nosso potencial mental, com a nossa mente e tudo que podemos desenvolver. E você tem oportunidade de melhorar tudo isso, usar essas técnicas, desenvolver tudo isso por meio de um curso de formação. Então, se você se identificou com alguma das situações que nós comentamos aqui, com crenças limitantes que emperram o seu dia a dia, que envolve vícios das mais variadas formas, ou está aí lidando com pessoas, né, filhos, e quer ajudar a si, ajudar as pessoas à sua volta, a oportunidade que você tem de se trabalhar para resolver em si e até ajudar as pessoas em sua volta, é uma formação em parapsicologia que temos a lhe oferecer. Um curso em que você vai desenvolver o seu potencial mental, aprender a utilizar tudo isso de forma prática no seu dia a dia, para trazer a sua mente a seu favor e se libertar
dessas crenças limitantes, dessa hipnose que atrapalha a sua vida. Colocar isso a seu favor, né? E para isso, Wilson, nós temos um curso dia 5 e 6, onde nós estaremos apresentando as bases da parapsicologia, como funcionamento, como utilizá-la de forma melhor, como usar o seu infinito potencial mental de paranormalidade. Você é paranormal e nem sabia que é. Você é, como eu, você também. Venha para o curso dia 5 e 6, agora de fevereiro. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe e esteja conosco cada vez mais.